Na época de Jesus Cristo, o Templo de Herodes, em Jerusalém, era o centro da vida e aprendizado religioso dos judeus. 1000 anos antes do Salvador, o Templo de Salomão era a obra mais importante da Era de Ouro de Israel. Mas até o Templo de Salomão tinha outro como modelo. Voltando mais no tempo até os dias de Moisés, veremos um tipo de templo portátil usado pelos filhos de Israel no deserto: o tabernáculo. O tabernáculo, como nos templos que vieram depois, era um lugar no qual os filhos de Israel aprendiam o caminho para a vida eterna. Vamos visitar o tabernáculo e ver o que podemos aprender. Este portão na parte oriental é a única entrada e conduz ao pátio exterior. Esse pátio poderia representar o mundo celestial em que vivemos. Dentro do pátio externo e em frente à tenda do tabernáculo está o altar do holocausto e a pia. O altar do holocausto é onde as ofertas queimadas são feitas ao Senhor, simbolizando o Salvador e o grande último sacrifício da expiação. Aqui no altar, um israelita fiel fazia uma oferta que representava o abandono dos pecados para seguir o Salvador. Por meio de sua vida e obediência, ele se preparava para o Santo Espírito, simbolizado pelo fogo do altar. A pia era feita de cobre e continha água. Exigia-se que os sacerdotes oficiantes se lavassem aqui, antes de entrarem na tenda do tabernáculo. A pia representa a necessidade de lavar e limpar a alma do pecado. A tenda do tabernáculo consiste de 2 salas. A primeira sala, o lugar santo, contém o candelabro, ou menorá, o altar do incenso e a mesa da proposição. Esse lugar santo poderia ser considerado o mundo terrestrial e ensinava Israel a estar no mundo, sem ser do mundo. O candelabro iluminava o lugar santo e era mantido constantemente aceso. Ele simbolizava o Espírito Santo e ressalta a necessidade de vivermos pela luz do Espírito nesta vida. Na mesa da proposição eram colocados 12 pães ázimos durante toda a semana. A tradição judaica também afirma que havia taças de vinho na mesa. O altar do incenso fica em frente à entrada do lugar santíssimo. Todas as manhãs e noites, o sumo sacerdote queimava incenso aqui. O incenso simboliza a oração. Assim como a fumaça subia do altar diante do véu, todas as manhãs e noites, Israel devia elevar suas orações regularmente ao Senhor. A posição do altar diante do lugar santíssimo também mostra a importância da oração ao preparar-nos para entrar na presença do Senhor. O véu de linho separa o lugar santo do lugar santíssimo. No véu, bordados em azul, púrpura e carmesim, há querubins ou anjos de Deus. Entraremos agora no lugar santíssimo. O lugar santíssimo representava a nossa meta final de viver na própria presença do Senhor, no mundo celestial. O sumo sacerdote entrava nesta sala uma vez por ano, no dia da expiação. No centro está a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do tabernáculo. Dentro dela estão guardados outros objetos sagrados, incluindo as tábuas de pedra da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Isso lembrava a Israel que seu retorno à presença de Deus dependia de sua obediência às suas leis. A tampa é chamada de propiciatório. É feita de ouro puro e tem 2 querubins esculpidos nela. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele espargia sangue do sacrifício no propiciatório como parte da cerimônia, simbolizando que por meio do sangue o cordeiro,
Israel alcançaria misericórdia e a oportunidade de voltar a viver na esperança de Deus. O tabernáculo e seus móveis mostravam a Israel o caminho que conduzia à presença do Pai Celestial. Embora o tabernáculo nos pareça incomum hoje, as coisas que aprendemos com ele continuam válidas. O pátio externo representa o ato de achegar-nos ao Salvador, saindo do mundo. O lugar santo representava viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santo representa viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santíssimo e a Arca da Aliança nos lembram que, por meio da obediência aos convênios do Senhor, podemos voltar à presença do nosso Pai Celestial.